Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu converso aqui com Fábio Augusto, que já é da casa, mas sobre um assunto menos assustador do que nós já conversamos uma vez. Você sabe qual é o tema número 1 em todos os buscadores de internet? Fofoca. Fofoca! Então, vamos conversar a respeito de fofoca. Fábio, fofoca é uma coisa recente? Nada. E aqui em Manaus, então, é mais antiga que qualquer coisa. Fofoca tem história. Me conta, como é que você descobriu que já existia fofoca muito antes do... Como é que chama? Léo Dias? Muito antes desses blogueiros famosos. Dos blogueiros famosos, o Nelson Rubens, o Décio Pitinini. Me conta. Bom, ao longo das minhas pesquisas, eu me deparo com vários tipos de jornal. E tem um que me chamou muita atenção, que é o jornal humorístico. Esses jornais humorísticos, o carro-chefe deles eram as fofocas. Olha! E não é fofoquinha leve, não. Fofoca difamatória de acabar com o sobrenome de uma família. Olha! Me conta, qual foi a primeira fofoca que te chamou a atenção? Bom, as fofocas que me chamaram a atenção, a maior parte... Só desculpa te interromper, qual era o nome desse jornal? São vários nomes. Tá. Um mais engraçado que o outro. Então vamos lá, vamos começar. Olha só, quais são os nomes desses jornais? A Marreta, Marreta. que ele dava marretada nas pessoas. Sim. O Cacetê, que pode se ler como cacete. E olha quem era o diretor desse jornal, Doutor Cacetinho. Só pra gente ter uma de ideia. Brincadeira. Era o nome dele? Era o... Codinome. A Lanceta, que dava lancetadas. Ou seja, aquele mascate, aquelas coisas, já tinham avós, bisavós. Isso, com certeza. Só pra gente ter uma ideia, depois que eu descobri esses jornais, eu fui pesquisar a raiz disso. Porque, gente, não é possível que isso ocorreu só na época da Belle Époque, início do século XX. Isso já tinha uma tia fofoqueira. Pois é. Na fundação da província. Pois é, justamente voltando para esse período da província. Eu fui para os relatos de viajantes. Tem um viajante que veio aqui em Manaus em 1849, o Alfred Russel Wallace, cientista inglês. Olha o que ele diz num dos relatos dele, que o passatempo dos manauaras era fofocar. Não sei por que eu tenho que concordar com ele, gente. Não, e detalhe, ele disse que as fofocas que ele ouviu aqui em Manaus... eram pesadíssimas. Pesadíssimas. E detalhe, ele disse que era uma coisa assim engraçada, tinha uma espécie de ritual. Depois que as pessoas saíam da missa, ia uma fazer visita na casa dos vizinhos e começava. Ou seja, primeiro pedia perdão dos pecados e depois ia pecar de novo? Isso. Tem até uma gravura interessante de um jornal dessa época, que ela mostra a Igreja da Matriz com as pessoas saindo da missa. Olha o título dessa gravura. Primeiro a obrigação, depois a fofoca. Aí embaixo a devoção. Quer dizer que as pessoas eram tão devotadas à fofoca quanto à religião. Com certeza. E é até interessante a gente pensar, porque a gente está falando assim de uma cidade que no início do século XIX, 3 a 5 mil habitantes. Depois, no início de 1900, 50 mil habitantes. A fofoca, querendo ou não, era um instrumento de sociabilidade. Não, a fofoca, você espalhar uma fofoca numa cidade com tão poucos habitantes, era mais do que colocar hoje na Globo, né? Sim, com certeza. E o mais engraçado era quando as fofocas eram endereçadas a determinados bairros. Por exemplo, eu encontrei fofocas endereçadas ao bairro de Aparecida. Imagina, um bairro pequeniníssimo com poucas ruas. Até hoje é pequeno. Até hoje, né? A fofoca correndo que nem fogo em palha. Mas olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês, né? Minha avó morava ali perto, né? Ali tem fofoqueira, hein? Demais. Tem um beco lá que ele é famosíssimo por conta disso, que é o Beco Carolina das Neves. Ele é tão estreito que você fofoca da janela da sua casa... E faz eco, né? E faz eco, e conversa com outro vizinho. E sabe onde é que ocorrem as grandes fofocas lá? Na feira. Nossa! Aquela feira de Aparecida de terça-feira é o dia de atualizar as fofocas. Quem for de Aparecida, me confirme se eu não estou falando a verdade.
É isso mesmo. Feiras, a igreja, as praças públicas. A Praça Bandeira Branca era o centro da fofoca. Isso. E sabe o que era mais curioso ainda? Antes do jornal, teve um profissional aqui em Manaus, no século XIX, que a especialidade dele era divulgar esse falatório que se acumulava durante a semana. Olha, seria o bisavô do Nelson Rubens? Isso. Seria o bisavô do Nelson Rubens. O professor Mário Ipiranga faz uma breve análise dessa personagem, que é o Homem da Matraca. Olha. Era um cidadão, ele saía recolhendo os mexericos que se acumularam durante a semana, e a quem interessasse a divulgação ele fazia. Ou seja, ele vendia a notícia? Vendia a notícia, ele ia para a porta da igreja. Vocês estão achando que essa história de vender notícia é coisa atual, do tempo dos blogueiros, youtubers, instagramers? A gente está falando aqui em quando? Nossa, 1840, 1850. Ou seja, há 2 séculos já se vendia notícia. Com certeza, e muito. Olha. E muito. E aqui, me conta uma fofoca. Esse cara vivia bem? Vivia. Então fofoca Conseguia. já dava dinheiro nesse tempo? Conseguia viver bem, porque assim, ele trabalhava divulgando fofoca, divulgando os atos da prefeitura, tudo que se acumulou durante a semana, ele divulgava. Ele ia para a praça pública, ia para a igreja, ia para a porta da Câmara, e assim ele vivia. Tá vendo? Ao invés do Estado, da prefeitura, gastarem dinheiro de publicar no jornal e tudo mais, naquele tempo tinha um sujeito... Um sujeito com um nome bem curioso, né? O Homem da Matraca, porque realmente ele era um patusco que vivia de falar da vida alheia, né? Ele devia ser uma boa bisca, né? E me diz uma coisa, ele vivia bem, ele vivia de matraca e ele não deveria ser o único, né? Não. Então a gente vai pedir um minutinho comercial e a gente volta já com mais fofoca para vocês. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem tá com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltando aqui nessa conversa sobre um tema que vocês amam, com Fábio Augusto. Adivinha qual é o tema? Fofoca. Fábio, então, a gente estava aqui falando do Homem da Matraca. E quem foram os outros famosos fofoqueiros que Aqui deram de origem Manaus. a essa
legião de cultura fofoqueiros que nós temos. Bom, a partir dessa segunda metade do século XIX, já encaminhando ali para o final, a gente vai ter uma metamorfose nessa forma de como a fofoca ela passou a circular aqui em Manaus. Se por volta de 1850 a gente teve o Homem da Matraca, a partir do final do século XIX a gente vai ter o surgimento de jornais especializados em fofoca aqui em Manaus. Que são esses que eu citei, o Cacetê, a Marreta, a Lanceta, o Mucuim, que também foi um bastante famoso. Mucuim. Gente, e eles eram distribuídos ou eles eram vendidos? Vendidos. E as pessoas gastavam dinheiro comprando fofoca? Gastavam, por incrível que pareça. Quer dizer que fofoca sempre foi uma boa fonte de renda. Sim, bastante. Tinha pessoas que, além de pagarem para ter a fofoca divulgada, ainda pagavam para ter os anúncios das suas empresas publicados nesses jornais, dada a circulação que eles tinham aqui na cidade. Ou seja, o amazonense sempre amou fofoca, né? Sempre amou fofoca. Vamos analisar algumas dessas fofocas? Vamos lá. Olha essa fofoca aqui, do jornal A Lanceta de 1915. Fala-se por aí que uma senhorinha da rua Mundurucus tem 2 namorados. Um só não chega? Acho que não, né? Acho que um era pouco. Um era pouco, na Manaus de 1900. E olha essa outra. Essa daqui é perfeita. Isso é praticamente uma descrição de Manaus nos dias de hoje. A Lanceta também, de 1914. Murmura-se pela cidade que um certo cavalheiro pediu em casamento uma moça que mora para os lados da Quintino Bocaiúva. Olha. Mas, entretanto, sabemos que o cujo é casado no Rio de Janeiro. Eita! Deixe de malandragem, seu moço. Fofoca interestadual. Essa atravessava. Mas isso é uma coisa que é bem comum até hoje, né? Sim, bastante. É bem comum, principalmente o pessoal que vem trabalhar no distrito industrial, cuja família não vem, né? Sim. Alguns, enfim, arrumam até famílias aqui, né? Eu tenho uma história muito engraçada para te contar com relação a isso. Eu conheço uma pessoa que vivia maritalmente com um sujeito, acho que por uns 2 anos. Nossa. Quando um belo dia bateu a porta uma senhora perguntando se estava o fulano. Aí a quem devo anunciar? A esposa dele. Ele tinha deixado família em outro estado e, enganou as duas. Agora imagina isso aqui, Naquela como época. era corriqueiro numa Manaus de 1900, na corrida da borracha, em que estavam vindo pessoas de vários estados e países para Manaus. Se hoje com o WhatsApp, com celular na mão que todo mundo tem para fazer um filme, denunciar, né? Rede social e tudo mais, ainda existem essas pessoas com essa coragem. Imagina naquela época que Manaus estava sendo invadida, né? Isso. Vamos lá. E nessas tuas fofocas, tu chegaste a encontrar algum bígamo? Sim. Conta, Fábio. Sim. Essa aqui, perfeita. Jornal A Marreta, que dava marretadas, de 1913. Dispensa a apresentação do jornal. E detalhe, essa aqui envolvendo o estudante da UFAM. Não sou eu. Por Não, tu favor. nem estavas aqui, Pois né? é. Tu és precoce, mas também não é dessa época, né? Olha só essa. Consta-nos que um estudante da escola universitária está conquistando uma senhora casada no Boulevard Amazonas, próximo ao cemitério de São João. Eita! E o marido acha-se no interior do estado. Olha que legal. Caso clássico, né? Quem nunca se perdeu no interior e chegou? Voltamos a Euclides da Cunha. E eu fazendo o elogio A gente vira e volta pra pro essa assunto. Euclides. Quem nunca foi pro interior e voltou com um filho a mais? Essa aqui é engraçada, assim, pelo uso da linguagem coloquial, porque é outra curiosidade desses jornais. A gente tem 2 tipos de imprensa na Manaus daquela época. A Sim. imprensa culta,
que é dos jornais altamente capitalizados, como o Jornal do Comércio Sim. e o Diário Oficial. Sim. E a gente vai ter a imprensa humorística e de uma linguagem coloquial. Ou seja, até a pessoa que não tinha instrução conseguia entender o que aquele jornal estava dizendo. E essa vai ser uma das artimanhas que vai garantir esse grande número de vendas. Olha só essa fofoca aqui. Na Rua Emílio Moreira existe um namoro sem futuro, mas de consequências funestas, pois o namorado é casado e a moça é noiva. Como há de ser? Além de fofoqueiro, o jornal se prestava a dar conselhos matrimoniais de namoro sem futuro. Sem futuro. Ah, é de conselho que quer falar? É de conselho que vamos falar. Olha só isso aqui, a Lanceta de 1914. Um anúncio do serviço que o jornal podia prestar às mocinhas que queriam saber se estavam sendo traídas. Avisamos as incautas donzelas que... Incauta é um nome que eu adoro essa palavra. Vou pegar um incauto. Avisamos as incautas donzelas que, quando tenham dúvida sobre o estado civil de qualquer malandro, isto é, se ele é solteiro ou casado, que nos peçam informações. Olha. Porque temos-las de todos os casados Dom Juans de Manaus, vindos de outros estados. Ou seja, uma agência de detetive nascia a partir desses jornais. Sim, e era um serviço perigosíssimo. A gente vai ter casos de pessoas que descobriram que o jornal estava falando delas e elas foram na sede do jornal atrás do redator. A gente vai ter muito caso de redatores que vão ser ameaçados em plena luz do dia. A gente tem o caso no Rio de Janeiro da família do Nelson Rodrigues, né? Isso. Era nesse nível que acontecia. Para quem não sabe do que a gente está falando, a família do Nelson Rodrigues tinha um jornal no Rio de Janeiro chamado Notícia, né? E o pai era o redator-chefe, o irmão era um cartunista e fez uma charge falando de uma famosa senhora chamada Silvia Timbal acerca de na época, desquite, né? Insinuando que ela estaria tendo um caso com o médico, isso, né? Que era um tratava uma doença de pele, né? E essa senhora foi pedir, né? Que fosse retirado e foi tratada como meretriz e acabou dando um tiro no irmão do Nelson Rodrigues, e aí que começa o realismo, a acidez das crônicas do Nelson Rodrigues. Isso. A partir da perda desse irmão, assassinado por conta de uma fofoca, né? E do pai, que morreu de remorso do coração em seguida por ser fofoqueiro. Eu peço 1 minuto de comercial e a gente volta já já. Enquanto isso, a gente vai fofocando aqui um pouquinho. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem tá com a Aurecosta está sempre seguro.
Voltando aqui com a gênese do tema preferido de vocês, a fofoca, com o meu fofoqueiro preferido, Fábio Augusto. Fábio, conta mais dessas fofocas picantes de Manaus antigo. Essa Manaus antiga, né? Impressiona a gente. Essa é uma dimensão que está sendo estudada ainda. Uhum. Dessa Manaus, cujas sociabilidades são um pouquinho assim mais, como posso dizer, estão um pouco fora do comum, né? Poxa, e eu não sabia que fofoqueiro já era profissão há tanto tempo. Sim. Já era meio de vida, né? Isso, meio de vida. Você aí, ó, que não acha que não tem dom nenhum, quem sabe você tem um dom que está sendo desperdiçado. Não, Sabe? a gente tem umas fofocas assim, Ah. que elas atingem todos os públicos. Uhum. Em 1912, o jornal A Marreta, esses jornais eram assim, eles eram humorísticos, mas eles naquele momento eles também assumiam uma posição assim de serem órgãos de moralização e saneamento da cidade. Uhum. Sabe aquela coisa de segregar determinados públicos? Sei. Homossexuais, negros, nordestinos. Olha o que esse jornal A Marreta publicou em 1912. Vamos acabar com os homossexuais de Manaus. Vamos isolá-los em uma ilha e forçar eles a trabalhos forçados. Mas olha o que eles colocam no final. Ah. Para a gente poder fazer isso, tem que começar de cima para baixo. Desde aqueles que ocupam o governo até os mais simples. E deixa no ar. Não diz quem é no governo que é homossexual, mas deixa no ar. Imagina o escândalo naquele momento se descobrisse que alguém do alto escalão do Estado era homossexual. A pergunta que não quer calar, alguém se assumiu? Não. Ninguém se assumiu. E o Fábio gosta tanto de pesquisar fofoca que ele conseguiu encontrar uma fofoca antes da minha existência, dizendo que eu viria existir. Conta um pouquinho sobre essa fofoca. Estava lá eu, caçando histórias no Jornal do Comércio, que tem um acervo na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, e eis que eu me deparo na parte de colunismo social. Olha. E vejo a fotografia de uma pessoa que me era familiar. Ah, sem dúvida. E embaixo a legenda: Vânia Tadros está à espera de mais um filho. Olha quem era. Mas só que não para por aí. Fábio Augusto é tão mais fofoqueiro do que a gente imagina que ele conseguiu encontrar, alguns meses depois, uma outra fofoca. Perfeita. Vejam só e a elegância com que o jornal escreveu. Vânia Tadros já começa a circular em sociedade, depois de adaptar ao mundo sua filha Trícia, Olha. nascida no mês que passou. Além de prometer mais circuladas, Vânia promete recomeçar a receber amigos para aquelas suas reuniões tão bacaninhas. Ou seja, né? A pessoa nasceu e já foi pra onde? Pra fofoca no jornal. Isso. Olha Tô só. dizendo que isso tá na raiz dos amazonenses, a fofoca? Raiz dos amazonenses. E olha, Fábio, eu vou te contar, tem gente perdendo dinheiro. Tem gente que eu acho que tem o talento pra essa arte, né? E, assim, tem gente que, por exemplo, às vezes a gente precisa divulgar determinadas notícias, né? Com urgência e tal. E hoje você não sabe onde encontrar esses fofoqueiros profissionais, né? Verdade, outrora tão abundante na nossa cidade. Ou pelo menos que não tinham vergonha, né? Pois de é. utilizar seu talento, né? E com codinomes. Doutor Cacetinho fez sucesso em Manaus. E quais seriam os codinomes atualizados? Codinome de fofoqueiro atualizado. Gente, tem o Gossip Manaus! Não tem? Isso, verdade, muito bem. Ah, assim, então... Tem o Se Liga Aí, não Se é? liga aí. Ou seja, Tem as páginas de meme grande também, que parecem jornais cômicos. Elas tem acabam o divulgando Telésio, né? fofoca. Isso. tá vendo, ó? Vocês aí, blogueiros de fofoca, vocês não estão sós. Há muitos e muitos anos já existiam pessoas que trabalhavam com isso.
né? Que foi um bom meio de vida e que continua sendo. Mas olha, a gente está chegando no final dessa entrevista. Eu queria que, infelizmente, o Fábio já está ficando sócio daqui. Eu queria que você terminasse essa entrevista contando uma fofoca inesquecível que você tenha encontrado nos arquivos. Perfeito. Das fofocas que eu encontrei, eu já falei, as mais interessantes são as passionais. Rua Municipal, atual 7 de setembro. Existe aqui um namoro escandaloso, a ponto de se beijarem na janela. Nossa, imagina. Se continuar, publicaremos os nomes. Ameaçadora. Bom, gente, então eu quero pedir a ajuda de você, meu amigo, que tem esse potencial da fofoca. Fofoque! Comente bastante a respeito desse nosso programa. Comente, compartilhe, fofoque, atraia o máximo possível de gente para assistir ao nosso conteúdo. Aqui no YouTube e nas nossas redes sociais do programa Tricetados. Um beijão e voltamos na próxima semana.